Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o Gabriel Haberkamp e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer a parte 26 das nossas aulas de programação Python. Hoje, continuando então o assunto das classes e objetos. Bom, na nossa aula anterior eu dei uma introdução, sobre esse tema. Expliquei um pouco sobre o que são classes, o que são objetos. E também comentei que todas as variáveis no Python pertencem a uma classe, Por exemplo, os números pertencem à classe int, que quer dizer inteiro, e as strings pertencem à classe str. Assim como as próprias classes também pertencem a uma classe. Então, as classes do Python pertencem à classe type, que em português seria tipo, Então, eu tinha dado uma comentada sobre isso, que no Python até mesmo as classes são objetos, Por mais que as classes sirvam para criar objetos, elas mesmas também são objetos, E eu também dei uma comentada sobre as propriedades, Eu inclusive cheguei a criar uma classe chamada pessoa, E criei duas propriedades para ela, Uma propriedade era o nome e a outra era a idade. E além de ter criado a classe e as propriedades, eu também criei aquele método init. Lembram do que era o init? O init era o construtor de objetos, Ou seja, era a função que a gente precisava chamar quando fosse criar um objeto da classe. Então o que ele fazia? Ele pegava os argumentos que a gente passava para ele e adicionava as propriedades, certo? E hoje nós vamos continuar a trabalhar com essa classe, só que a diferença é que nós vamos adicionar um método a ela. Lembram da diferença entre método e propriedade? As propriedades são dados ou informações sobre o objeto. Por exemplo, no caso de uma pessoa, algumas propriedades poderiam ser o nome e a idade, Porque essas são, digamos, informações mais fixas. Elas não servem para executar alguma ação. Agora, um método seria uma função ou algo que as pessoas podem fazer. Por exemplo, cantar. Cantar seria um método porque é uma ação, não é uma informação. Assim como falar também seria um método. E o método com que a gente vai trabalhar hoje é justamente o falar. Nós vamos fazer com que as pessoas que a gente cria através dessa classe pessoa tenham a capacidade de falar algo, certo? Bom, para começar eu vou criar, obviamente, a nossa classe, Como nós criamos mesmo uma classe, no Python nós digitamos a palavra class, então class, que se escreve C-L-A-S-S, damos um espaço e digitamos o nome da classe, certo? Bom, no caso o nome da classe é pessoa com P maiúsculo. Lembre-se que quando nós estamos criando uma classe, é uma boa prática de programação começar o nome delas com letra maiúscula. Então a gente adiciona um P maiúsculo, P, e depois nós escrevemos o resto da palavra. Então, pessoa. Class pessoa. Ok, agora eu vou dar aqui dois pontos, Dei um enter e ok. Como nós estamos dentro da classe, eu vou começar a colocar todos os códigos com um tab dentro, Ou melhor, com um tab no início, porque nós estamos num novo bloco de código, certo? Então aqui eu vou colocar um tab. E antes de nós partirmos para os métodos e para as propriedades, eu vou criar o nosso construtor, O nosso init, que vai servir para adicionar as propriedades aos objetos que a gente criar, certo? Então eu vou digitar aqui def, para criar uma função, um espaço, e escrever o nome dela, que vai ser init. Lembre-se que como esse é um método especial do Python, a gente coloca dois sublinhados no início e no final do nome dele, certo? Então após o def nós vamos escrever dois sublinhados, a palavra init e mais dois sublinhados. Ok, agora nós vamos abrir os parênteses
para passar os parâmetros que essa função vai ter. Bom, lembram quais parâmetros o init tem? Bom, o único parâmetro que ele tem é o self. Lembram do que é o self? O self vai ser sempre o objeto que está sendo criado, né? Então, todos os métodos ou todas as funções que a gente estiver criando dentro de uma classe vão ter que receber esse parâmetro aqui, o parâmetro self, certo? Isso inclusive diferencia essas funções das funções normais, né, que a gente criava sem classe, porque no caso das funções normais a gente não é obrigado a colocar parâmetros, né? Nesse caso sim, como é uma função de classe ou um método, a gente coloca o self, ok? Então agora eu já abri aqui os parênteses, então eu vou escrever self. Vou fechar eles, né, e colocar um 2 pontos. Enter. Ok. Agora eu preciso definir o que esse método vai fazer, né? Então eu vou dar 2 tabs, 1, 2, e vou fazer com que ele inicie aqui o nosso objeto. Então eu vou colocar aqui self.nome igual a Gabriel. Então Gabriel entre aspas, né? Porque é uma string. Ok, dei um enter. E agora eu vou dar mais 2 tabs e colocar a idade que as pessoas vão ter, né? Então self.idade igual a 16. Ou seja, aqui eu estou dizendo que todos os objetos dessa classe que a gente criar vão ter essas duas propriedades definidas. Sempre que a gente criar uma nova pessoa, o nome dela vai ser Gabriel e a idade vai ser 16. Certo? Vamos dar um enter para ver se isso funcionou. Ok, parece que a classe foi mesmo criada. E agora eu vou criar o objeto. Então eu vou nomear esse objeto como pessoa 1. Então eu vou colocar aqui pessoa 1 igual, né? Sem o maiúsculo porque é um objeto, não a classe. Então pessoa 1 igual. Agora eu preciso chamar esse método init da nossa classe para criar o objeto. Então eu vou digitar o nome da classe e não vou precisar digitar o nome do init porque é um método especial, né? Uma função especial. Ou seja, quando a gente digita o nome da classe, o Python automaticamente chama essa função, certo? Então agora eu vou só abrir e fechar os parênteses, né? Abre e fecha parênteses para chamar o construtor e vou dar um enter. Ok, parece que o objeto foi criado. Vamos conferir, vamos ver se a nossa pessoa está com o nome e a idade definidas. Print, entre parênteses, pessoa 1, ponto nome. Fecha parênteses. Ok, está com o nome Gabriel. Print, pessoa 1, ponto idade. E está com 16. Assim como se eu criar, por exemplo, pessoa 2 igual a pessoa, abre e fecha parênteses, e colocar aqui print, abre parênteses, pessoa 2, ponto nome, e pessoa 2 ponto idade, também está 16. Bom, quem viu a nossa aula anterior deve ter percebido que está errado o que eu fiz, né? Está errado por quê? Bom, o motivo na verdade é bem simples, que nem eu já tinha dado uma comentada antes, né? Na outra aula. Todas as pessoas que a gente cria estão saindo iguais, né? Estão saindo com o mesmo nome e a mesma idade. Ou seja, nós temos que arrumar isso também. Eu não vou aprofundar muito essa parte porque eu já detalhei melhor na outra aula como que isso funciona. Então agora eu vou escrever mais código mesmo, sem explicar tanto, certo? Se vocês ficarem com dúvida, vejam a outra aula que eu fiz. Então eu vou colocar aqui, vou recriar a nossa classe. Class
espaço pessoa, com P maiúsculo, com 2 pontos. Vou criar o construtor, def init com sublinhados, entre parênteses o self, só que antes de fechar os parênteses eu vou passar os parâmetros que esse construtor vai ter, para a gente poder personalizar o nome e a idade de cada pessoa que a gente criar. Então aqui, antes de fechar os parênteses, eu vou colocar uma vírgula, colocar o segundo parâmetro que é nome, vírgula espaço, e o terceiro que é a idade. Eu vou fechar os parênteses e pôr em 2 pontos. Agora sim, eu vou fazer com que ele atribua os nomes e as idades personalizadas, né? Então, 2 tab self ponto nome igual a nome, ou seja, a propriedade nome vai ser igual ao argumento que caiu nesse parâmetro, né? E o self ponto idade vai ser igual à idade. Certo, já fizemos isso aqui. Vou dar um enter. Vamos testar agora se funcionou. Pessoa 3 igual a pessoa. Aí eu vou passar aqui os argumentos, né? O primeiro vai ser aqui do nome, que vai ser, digamos, Nicolas. E a idade vai ser 14. Vamos testar se funcionou. Print pessoa 3 ponto nome. Ok, tá funcionando. Bom, isso nós já vimos, né? Vamos partir logo para o próximo ponto. Agora que nós já definimos as propriedades da nossa classe, nós vamos criar o tão esperado método de falar, né? Até agora isso só foi uma recapitulação da outra aula, mas agora sim nós vamos partir para a novidade, certo? Vamos colocar aqui então a classe de novo, class espaço pessoa e 2 pontos, né? Vou criar o construtor da mesma forma que eu fiz antes, então um tab, eu vou escrever aqui def init e entre parênteses vou passar o self, que vai ser o objeto, né, que a gente está manipulando, self, o nome com vírgula e a idade. Fechei os parênteses e coloquei em 2 pontos. Agora eu vou colocar então 2 tabs, né, mais 2 tabs, e escrever self.nome igual ao nome e self.idade igual a idade. Pronto, as propriedades já tem ali de novo. E agora sim, nós vamos criar o nosso método de falar. Como nós vamos fazer as pessoas falarem coisas? Bom, para nós criarmos um método, vocês sabem como faz? Com o comando def. Então nós vamos dar um tab. Vejam bem, os métodos que a gente cria não vão dentro do construtor, certo? As únicas coisas que vão dentro do construtor são as linhas de código para inicializar os nossos objetos, certo? Para definir as propriedades. Então, aqui um tab só, eu vou escrever def e o nome do nosso método personalizado. O nome dele vai ser falar, né? Então vou escrever falar sem nenhum sublinhado, né? Porque esse método não é especial, né? Nós temos que digitar o nome dele quando formos chamar, quando formos executar esse método. Então def falar, abre parênteses, vamos passar o self, né? Que é a regrinha de todos os métodos de classe. Sempre tem que ter ali o parâmetro com o objeto manipulado, self, vírgula espaço, e agora vamos colocar mais um parâmetrozinho. Bom, se as nossas pessoas vão poder falar, nós temos que poder explicar para esse método o que elas vão falar, né? Que frase que elas vão falar. Então, eu vou criar um parâmetro que vai se chamar frase. Então, frase, depois da vírgula espaço, fecha parênteses e 2 pontos. Agora nós vamos definir o que vai ser feito por esse método. Bom,
Vamos colocar por enquanto uma coisinha bem simples. Vamos colocar que ele vai printar, ele vai exibir na tela a mensagem que a gente passou. Então, dois tabs, print, entre parênteses, frase. Ok, parece que deu tudo certo. Vamos dar um enter para salvar tudo, né? Ok, eu acho que deu sim. E agora vamos criar um novo objeto. Pessoa 4 igual a pessoa. Abre parênteses, vamos passar o nome dela e a idade. Isso não muda, tá? Isso continua igual. A única coisa que mudou é que a gente adicionou um novo método. Mas o código que a gente vai passar para o construtor continua o mesmo. Bom, vamos colocar aqui então que vai ser o Daniel, o nome dele. E a idade dele vai ser 19. Vamos fechar. E eu acho que deu sim, porque não deu nenhum erro na criação. Bom, agora vamos ver como fazer essa pessoa falar. Vamos digitar então pessoa 4 ponto falar. Ou seja, nós digitamos o nome do objeto, um sinal de ponto e o nome do método que a gente criou. E agora nós abrimos os parênteses, né, para passar os argumentos. Não precisamos passar nada para o self, porque o self é definido antes, né, que nem eu comentei um pouquinho na outra aula. A gente não precisa passar o self dentro dos parênteses. O self no caso vai ser o que vem antes do ponto, né? O self nesse caso vai ser o pessoa 4, ou seja, pessoa 4 ponto falar. E agora nós precisamos passar como argumento apenas a mensagem, que é a frase que as pessoas vai falar. Então vamos escrever, sei lá, uma frase bem legal, bem criativa. Olá, eu sou o Daniel. E um ponto. Realmente bem criativa, mas, né, vamos dar um enter aqui e ver o que acontece. Ah, ele falou. Parece que está dando certo, né? Vamos colocar aqui de novo outra frase criativa. Pessoa 4 ponto falar. Eu tenho 19 anos. Eu realmente não pensei em nada muito criativo, mas foi só para economizar tempo mesmo. As frases aqui não importam muito. Bom, parece que deu certo. Vamos ver se funcionou mesmo. Vou criar mais uma pessoa, só que essa aqui vai ser diferente. Pessoa 5 igual a pessoa. E essa vai ser o Jonas. Então o primeiro argumento vai ser Jonas. E o segundo vai ser a idade, vamos botar, sei lá, 14. Agora vamos fazer ele falar. Pessoa 5 ponto falar. E agora vamos fazer aquela mesma frase criativa. Olá, eu sou o Jonas. Bom, isso é um bom sinal, né? É um bom sinal que todos os objetos que a gente está criando já vêm automaticamente com esse método falar, né? Sem a gente precisar ficar repetindo o código dele em todos os objetos que a gente cria. Só que tem um problema com esse método aqui. O problema com esse método é que nós não temos como saber quem é a pessoa que falou, né? Ou seja, esse método aqui não tem nenhuma vantagem para nós. Por quê? Porque um print normal faria a mesma coisa, né? Vocês estão vendo que nós estamos usando uma coisa avançada, né? Nós estamos usando classes, objetos, só que isso não está sendo aproveitado, né? Com esse métodozinho tão simples, não faz muito sentido usar classe e objeto. Porque, vejam só, se eu digito pessoa 5 ponto falar, eu sou o Jonas, e eu digito print, eu sou o Jonas,
Opa, eu não coloquei maiúsculo. Mas vejam que é igual, ou seja, não tem nenhuma vantagem nesse método aqui. Nesse caso, a gente consegue saber algumas coisas, consegue saber quem é a pessoa que falou aquilo, mas é só porque a gente colocou o nome dela. Se fosse, por exemplo, pessoa 5, ponto falar, e a gente passasse uma string com oi, ele só disse oi, mas a gente não sabe quem que disse isso, né? A gente não está sabendo só por essa frase ali de oi, quem que disse, quem que falou aquilo. Bom, como a gente pode resolver isso e tornar esse método mais útil? Uma ideia seria que ele mostrasse na tela o nome da pessoa que falou aquilo, né? Vamos recriar então a nossa classe para tornar esse método melhor. Vou reescrever aqui class espaço pessoa, 2 pontos. Agora eu vou pôr um tab, criar o construtor. Ok. Agora eu nem estou falando muito, esse código é repetido, né? Bom, o construtor foi, agora vem o método def falar self frase parâmetros, ok? Só que agora, ao invés de a gente colocar aquele print com a frase, nós vamos fazer algo um pouquinho mais elaborado. Nós vamos passar 2 argumentos para essa função print. Um vai ser o nome da pessoa e o outro vai ser a frase que ela falou. Ou melhor, pensando agora, eu acho que são 3 argumentos, né? Porque nós vamos colocar um disse no meio. Vocês já vão ver por quê. Eu vou escrever então um novo print, né? 2 tabs, print. E agora eu preciso pegar o nome da pessoa que falou aquilo. Como nós podemos fazer? Vejam aqui que no nosso def eu passei o self, né? Ou seja, eu estou passando como parâmetro o objeto que está sendo manipulado. Então a gente pode simplesmente pegar as propriedades igualzinho no init. Ou seja, colocando self.nome. Então nós vamos colocar aqui self.nome, né? Só estou confirmando aqui até onde eu coloquei. Acho que sem querer eu coloquei um A. Tá, vamos revisar aqui. Print, abre parênteses. Tá, eu parei aqui. Vamos colocar então self.nome. Uma vírgula, um espaço. E agora vamos colocar a palavra disse no meio. Então, entre aspas, disse. Mais uma vírgula, espaço. E agora, finalmente, vai a frase. Ou seja, primeiro vai o self.nome, depois a palavra disse. E, por fim, a frase. Que é o que realmente importa, né? Então, vamos colocar aqui frase, né? Sem o self, porque isso não é uma propriedade, é só um argumento que ele recebeu. Então vamos fechar aqui os parênteses. Vou confirmar se a linha está certa. 2 tabs, né? 2 espaços. Print. Self.nome. Disse. Frase. Ok, está certo. Vamos dar mais um enter. E outro para salvar. Ok, parece que deu certo. Vamos criar mais uma pessoa. Pessoa 6. Igual a pessoa. Agora eu vou colocar aqui, ele vai ser o Luan. Então o nome vai ser Luan. E a idade vai ser, sei lá, 12. Fechei. E vamos ver como é que ficou o nosso método de fala agora. Pessoa 6. Ponto falar. Oi. Ah, olha só que interessante. Agora, independente da frase que a gente colocar, está aparecendo ali na tela quem que falou aquilo. Se eu colocar pessoa 6, ponto falar, eu sou o Luan.
Aspas. Fecha parênteses. Luan disse eu sou o Luan. Maior. Ele também mostra Luan disse eu sou o Luan. Certo? Bom, parece que nosso problema está resolvido então. Por hoje é isso. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Vamos sim continuar esse assunto das classes e objetos no Python. Inclusive, eu pretendo mudar um pouco o nosso método de aula e começar, ao invés de ficar escrevendo tudo aqui no nosso terminal do Python, começar a criar arquivos, né? Por quê? Porque quem acompanhou bem a aula deve ter percebido que eu repeti muito código. Às vezes eu só queria modificar uma ou outra coisinha na classe e eu estava lá criando toda ela de novo, né? Quando a gente começar a ter muitos métodos, isso vai começar a tomar muito tempo das aulas, né? Então o melhor vai ser criar arquivos onde a gente vai colocar o nosso código e aí quando precisar fazer alguma modificação a gente só modifica aquela partezinha, né? E vai ficar bem melhor. Bom, se inscrevam para acompanhar os próximos conteúdos, ativem o sininho, deixem sua avaliação sobre o vídeo e compartilhem com alguém que vocês acham que vai gostar. É isso, até a próxima. Tchau! Obs 280164 interromper